É um prazer muito grande poder estar em Curitiba com vocês para falarmos da doutrina espírita. Que Jesus, portanto, abençoa a nossa proposta desta manhã. Nós vivemos um mundo extremamente atribulado. Raramente temos nós momentos de avaliação da nossa performance diante da vida que se nos apresenta. Daí, começamos a perceber como é difícil lidar com as nossas emoções, como é difícil lidar com aquilo que nós vemos, ouvimos a todo momento. Parece que às vezes a nossa pobre cabeça fica atônita. E muitas vezes não sabemos lidar com a realidade que está à nossa frente. Dessa forma, nos ocorreu de analisar perante os nossos estudos, as diversas conferências que assistimos, enfim, a toda a obra da doutrina espírita, e também da nossa observação como pessoa, de que é necessário que nós tenhamos uma análise real daquilo que nós somos. Análise do nosso cérebro, do nosso pensar, do nosso agir, e também de o que está dentro de nós, batendo de forma às vezes descompassada, nos levando a tomar atitudes que até para nós mesmos, muitas vezes, se torna assustadora. Vemos que de repente as pessoas tomam atitudes violentas, agressivas, ou caem num silêncio profundo, tomando-se de ira interna, emoções suprimidas, que no decorrer do tempo, se não bem observada, se não bem entabulada mentalmente, e se não houver uma análise consciencial desse interior que nós temos, somos levados aos problemas que assistimos constantemente, como as alienações mentais, as depressões, as neuroses, as psicoses, etc. Apesar de todos os estudos que acompanhamos na área científica, no tocante ao comportamento humano, diversos autores escrevendo livros maravilhosos, mas mesmo assim, nós temos dificuldade. Por que será? O que está acontecendo conosco? Por que não temos tempo para olhar para dentro? Por que não olhamos para o nosso interior e tomemos um diálogo fraterno conosco mesmo? Por que é tão difícil fazer isso? Desta forma, nós, ao ler o livro A Loucura sob o Novo Prisma, do nosso Bezerra de Menezes, lá encontramos na sua introdução, em que ele assevera que existem alienações mentais de diversas formas, mas que duas tocantemente chamam a atenção. Uma, com lesão cerebral. Os indivíduos que apresentam doenças importantes na área mental e que, fazendo os exames, apresentam lesões cerebrais. Esta ele chamou de científica. Porém, há outras alienações mentais, deficiências mentais, que não têm lesão cerebral. E é essa que nos prende. É essa que nos chama a atenção. E que, no meu singelo estudo estatístico,
vemos que é maior do que a outra. Bem maior. Por quê? Eis a questão. Por quê? Que as lesões que são provadas cientificamente através dos exames tomográficos, ressonâncias, eletroencefalogramas, apresentado aquelas lesões, tudo bem. Mas por que aquelas outras que o indivíduo entra em loucura? De repente assistimos indivíduos que matam, que roubam, que são insanos, ou que entram numa paranoia profunda de desequilíbrio e que se faz uma tomada de exames e nada. De onde vem tudo isso? Do cérebro? Mas aí já não tem mais lógica. De onde é que vem isso? Bezerra de Menezes chama, nesse livro, que isto é um processo obsessivo, por ação fluídica de influências estranhas, inteligentes, que movimentam o indivíduo. Mas como que eu sou levado a isso? De que forma eu chego a isso? Como que nós vamos levar a esta alteração? Reconhecendo, então, que na grande realidade, nós somos seres que temos uma outra conotação, que não se curva apenas ao mecanismo cerebral, que não podemos ser tão simples assim, de que somente algo que vem de fora nos atinge nos fazem tornar alterados. E como diz a questão 23 do livro dos Espíritos, que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Ora, então, temos que começar a pensar, já que somos inteligentes, e somos do universo. E nós estamos na Terra, vivenciando toda essa situação. E dizem as obras espíritas que o espírito é uma energia pensante. Então, como entender a inteligência sob o ponto de vista dessa energia pensante? Como entender a inteligência? Ah, meu filho é inteligente. Ai, que bom. Vai ser um grande engenheiro, um grande advogado, um grande professor. Ó, aí tem futuro. Ô, bichinho inteligente. E aí? Como entender isso? Vai ser bom advogado, vai ser bom médico, engenheiro, professor, sei lá o quê, mas... E daí? Analisamos o comportamento dele? Analisamos a estrutura dele? Quem ele é? Como se apresenta? Como reage? Desde... Quem é aquele indivíduo? Quem é aquele espiritinho, aquela energia pensante? Aquele ser? Como é a sua estrutura? De que forma ele se apresenta a nós? Isso pouco nós paramos para pensar. E aí, quando nós crescemos, ou quando eles crescem, está aí feita a confusão. E a gente não se entende, a coisa vai somatizando, o cérebro fica doidão. Fica alterado. Daí que nosso grande psicanalista, Carl Gustav Jung, descreve numa das obras de Divaldo Franco, citada na tela, em que ele afirma que o inconsciente é um verdadeiro oceano, no qual se encontra a consciência mergulhada totalmente. Então imaginamos, daí vem a figurinha que nós colocamos atrás aí, não é de graça. Então imaginemos a nossa consciência ali, nesse oceano, nossa inconsciência toda ali, mergulhada naquele oceano. E onde está a nossa aparência, que é a nossa consciência? Onde está? Totalmente mergulhada. Aparece apenas, aí eu quero que vocês entendam bem, aparece apenas a ponta de um iceberg. E o resto? Cadê o resto? Como diz Carl Gustav Jung nesse mesmo livro, que é como se uma rolha flutuando no oceano
seria a nossa consciência. Então eu explodo, eu entro de raiva, eu xingo, eu falo um monte de coisa. Aí depois eu olho para mim dentro de mim, não devia ter feito isso. Mas por que eu fiz isso? Meu Deus? Onde é que eu estava com a cabeça? A cabeça estava aqui. Agora, o oceano é grande, tudo espalhado. O indivíduo está com a estrutura toda jogada. Não analisa. Faz e depois... não tem feito. Aí, para não perder a fama de mal, mantém, né? Não. Não posso ceder, porque se eu ceder agora, aí eles vão montar em cima de mim. Se eu pedir desculpa, então pior ainda. Parar para pensar o que acontece. A estrutura do cerco vai começando a ficar acumulada. Hoje eu jogo uma coisinha ali, uma raivinha aqui, um trocinho ali, de repente eu já estou cheio de orgulho e ignorante de mim mesmo. O homem perante a sua própria consciência não sabe quem você é. Não sei. Às vezes eu pergunto aos meus pacientes assim, fala sobre você. Eu? Só estou eu e ele lá, meu Deus. Fala com quem? Bom, eu sou. Eu sou. É o que, minha filha? Fala o que você é. Não sai nada. Ou sai muito pouco. Eu acho que eu sou calmo. Eu não quero saber se acha. Eu quero saber o que você é. Ai, doutor, que chata. Como você é chato. E é difícil alguém descrever. Até para nós mesmos. É difícil. Por quê? Não nos damos conta da nossa interioridade. Não analisamos esse oceano que está em nós. Não analisamos. Não entendemos que realmente toda essa inconsciência, essa estrutura interior, está lá dentro. A gente sabe algumas coisinhas, mas a gente não para analisá-la com profundidade. Daí a grande dificuldade que Carl Gustav Jung colocou para nós. E ainda asseverando nesse mesmo livro, que nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser. Palavra de Joana. Todas as experiências do ser estão neste inconsciente. Porque eu sou um espírito, eu sou uma estrutura. Eu estou hoje, mas eu sou faz tempo. Eu já sou faz tempo. E o que eu já fiz, eu e Deus sabemos. Eu peço a Deus que vire de costas. Não vamos conversar sobre isso, não. Melhor deixar para lá. Eu sei, porque a gente sabe. A gente nega, mas a gente sabe. A gente banca de bonzinho, mas será? A gente aparenta ser. Será que somos? O homem é o que pensa. É o que é. Não o que aparenta, demonstra ser. E nem o que pensamos dele. Como diz Lício Vasconcelos. É essa a grande chave da coisa. Para que a gente possa fazer a viagem interior. E começar a trabalhar, sim, as estruturações interiores. E ainda colocado nesse mesmo livro, diz assim, indispensável, porém, ter-se em mente a presença do Espírito. Ai, que bom que seria se nós pudéssemos todos os dias, né? Levantar pela manhã, mesmo domingo, viu? E domingo a gente fica com preguiça. Também, eu sou um Espírito. Que bom, eu sou um Espírito. E tenho que me comportar como tal. Se a gente lembrasse que é um Espírito em essência, todos os dias, seríamos melhores. Porque nós estaríamos vivenciando a nossa estrutura e não a nossa rolha. A minha rolha hoje vou lá para o teatro, vou dar minha aulinha, botar uma bequinha mais ou menos, pentear meus longos cabelos, que são loiros, vocês estão vendo, repartido no meio, que balança o vento. Né? Todo mundo está vendo isso, porque o espírito é loiro, cabeludo. Vocês não estão vendo outra coisa. Eu vou lá com a minha rolha, achando-me. E vou para o meu trabalho amanhã. E vou para casa. A rolha ambulante. Não. Vamos trabalhar o oceano, a interioridade, o inconsciente. Por isso que é indispensável a presença, ter-se em mente a todo momento, a presença do Espírito que transcende aos efeitos e passa a exercer a sua condição, a sua função na condição de inconsciente. É isso que é importante. E esse Espírito
é o depósito real de todas as experiências do larguíssimo trajeto antropológico, sociológico, psicológico, de que nós fazemos herdeiros nas reencarnações sucessivas. É imperioso sabermos disto. Nós estamos na sociedade, nós estamos no meio social, nós estamos no meio psicológico de trabalho. E daí? Mas é o espírito. Então já vamos começar a brigar agora. Ao sair daqui, por favor, vamos encurtar a rolha. Vamos começar a pensar no grande oceano, na grande estrutura que está dentro de nós, a nossa intimidade. Caso contrário, teremos dificuldades ainda nessa encarnação. Desta forma, os autores Simon e Binet, que são os autores do teste do QI, fizeram esse trabalho que durante 90 anos aproximadamente, a psicologia ficou aprisionada no conceito dos QIs, dizendo, agora eu vou analisar a inteligência, dizendo que aqueles que tivessem um QI alto, 140, 150, seriam fadados ao sucesso. E os outros teriam que ir atrás e trabalhar para eles e segui-los. Logicamente, se percebeu que, no decorrer dos anos, perceberam que, apesar de toda a inteligência, esses indivíduos tinham um comportamento inadequado em determinadas situações e que, de tal sorte, não eram tão preparados para o sucesso, para fazer os empreendimentos adequados. Isso foi perdendo valor, porque apesar de ter um QI alto, no comportamento do dia a dia, não eram aquelas coisas. Por quê? Daí, nos anos 90, descobriu-se que, nos lobos pré-frontais, através de estudos da neurofisiologia humana, perceberam que esses lobos são responsáveis pela emotividade e humor. Ora, mas então, tem coisa aí. Não adianta você ter uma inteligência. Onde é que fica a outra parte? Está ali, nos lobos pré-frontais. Há áreas de emotividade, há áreas de humor. E eu teria que usá-las, já que tem, não posso de usar. Eu tenho uma cozinha, não vou na cozinha? Ah, mas eu tenho. O que é isso? Tem que usar. Tem que usar. E nós começamos então a pensar que realmente deveria então modificarmos-nos através dessa análise. E os cientistas perceberam então que o ser humano não é só dotado de inteligência, que só o QI não qualifica o homem para as grandes jornadas da Terra, que somente o QI, o coeficiente de inteligência, não daria para eles o segmento para que eles pudessem, então, serem fadados ao sucesso. Tanto é que Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, demonstrou que o indivíduo com inteligência racional, desenvolvendo inteligência emocional, teria mais êxito. Começamos então a notar o desdobramento deste oceano, o desdobramento do interior, da forma do indivíduo trabalhar-se de dentro para fora. Aí começamos então a analisar o quanto que seria importante, abrindo um parênteses aqui agora, nós termos a inteligência emocional para aplicar na educação. Imaginemos então nós cuidando dos nossos filhinhos. Imagine dar uma bronca neles. Ou até usar aquele psicológico do tapa. Grande psicólogo às vezes. Mas se eles não souberem por que estão apanhando, ou porque estão ouvindo aquilo que nós estamos falando para eles. O importante é não bater, é não brigar. Mas às vezes nós temos que trabalhar melhor eles. Um pouquinho mais de intensidade. E naquela hora, muitas mães, muitos pais ficam, ai meu Deus, vai atrapalhar ele, vai ficar com trauma, vai ficar com isso. Não vai ficar com trauma coisa nenhuma, se usarmos inteligência emocional. Se usarmos a nossa massa. Porque se eu explicar para ele por que estou fazendo aquilo, ele emocionalmente vai entender. Pode chorar, espernear, mas ele vai entender, porque o espiritinho é orgulhoso, se não fosse, não estaria aqui. Ele vai reagir, ele vai fazer um monte de coisa, mas
nós estaremos explicando para ele o porquê estamos agindo daquela forma. Dessa forma, isto é, analisar a individualidade de cada um e promover o autoencontro do educando. Então já temos uma análise do QI e já temos uma análise agora do que é o coeficiente emocional. Os dois são importantes, mas basta apenas termos em conta os dois para fazer com que essa estrutura do ser passe a ser melhor. Aí, analisando uma conferência de Divaldo Franco, ele citou, e nós pesquisamos, que estudiosos de neuropsicologia e neurofisiologia da Universidade da Califórnia perceberam que o cérebro apresentava, num determinado tipo de exame, chamado PET ou TEP, que é um tomógrafo de emissões de pósitrons, ou tomógrafo de emissão positrônica, como querem alguns, em que era injetado, nesse tipo de exame, elétrons, que formam um campo de antimatéria e vão circular os órgãos que o médico precisa analisar, e ao circular e circundar esses órgãos, vai apresentar uma fosforescência ou uma coloração diferente, demonstrando, através dessas colorações, se existe ou não uma patologia a ser ainda iniciada, porque ele faz um exame mais preventivo, ou até uma lesão mais profunda. Mas é uma radiação que se forma em volta do órgão. E esses testes, na Universidade da Califórnia, foram feitos aplicando-se no cérebro, com essas radiações eletrônicas, através desse aparelho. E perceberam esses neurofisiologistas que um indivíduo chegou lá fazer e estava assustado. E aí, de repente, ele começou a falar de Deus. Deus me ajuda, que Deus aquilo. E na hora que ele falava Deus, injetando aquela substância de elétrons, havia uma radiação luminosa. Aí, ajuntou-se mais alguns outros profissionais da área e começaram a analisar e fizeram testes. Fale do seu Deus, enquanto eu faço o exame, de diversas denominações. E a falar a palavra de Deus, apresentava radiações luminosas em volta do órgão, localizado no cérebro, na região pré-frontal. Isso foi chamado ponto de luz, que era um ponto de radiação luminosa. Então, esses doutores fizeram essa análise e começaram, então, a perceber que, na região, então, dos lobos pré-frontais, apresentava esse ponto de luz. O que seria esse ponto de luz? No livro de Dana Zohar, que é um livro chamado O Ser Quântico, ela afirma: a criatura humana não é só matéria. Não, é uma autora espírita. A criatura humana não é só matéria. O ser é uma estrutura energética, que pensa e que é dotado de uma energia especial que aglutina nos seus campos de força aquilo que chamamos de matéria. Então, esse ponto de luz, podemos dizer que seria uma realidade transcendental, como diz essa autora. Ela que falou. E nós chamamos isso de coeficiente espiritual. Coeficiente espiritual. Então, nós temos 3 coeficientes. O coeficiente de inteligência, o coeficiente emocional e agora o coeficiente espiritual. Spiritual, em inglês. É uma citação de Divaldo Franco. 3 inteligências que nós temos. Então, meus irmãos, que possamos sair daqui nessa manhã bem faceiros. Imagine nós, entramos aqui e saímos com 3 inteligências. Gordo de inteligência. Imagine, rolando. Puxa, inteligência racional, emocional e espiritual. Estou feito na vida. O que mais eu quero? O que mais eu quero? Um pouco mais de cabelo, claro. Mas o resto está tudo 10. Com esse frio reduído. Eu cheguei aqui bem antes. Eu cheguei aqui 7 horas da manhã. Sabe por quê? Porque meu cérebro congela. Aí fica aqui, fui lá, aqueci o cérebro e tal. Para poder cair as gotículas, secar,
poder falar, senão não conseguia falar nada. Então nós temos 3 tipos de inteligência: racional, emocional e espiritual. E é tão importante isso, que nós vamos pesquisar com André Luiz, e André Luiz coloca assim, que o perispírito distende-se pela corrente sanguínea, através das hemácias, encarregando-se de modelar a forma. E aí a gente lembra de uma coisa importante. Interessante, né? Aquele ponto de luz citado lá pelo Dr. Michael Persinger, do PET, ou do TEP. Para quem gosta de cachorrinho, PET vai bem. TEP, ou PET. O Dr. Persinger citou aquilo, e nós começamos a pensar, mas espera aí. Vai lá no Missionário da Luz, olha, centros de força. São 7 centros de força. Mas tem um que é muito importante, que fica bem aqui no centro da cabeça. Bem nas regiões aqui dos lobos pré-frontais, que é o centro coronariano, que diz para nós, que diz o Espírito, da relação com o mundo espiritual. E esse de forças, que é o campo, são campos de vibrações do corpo. E nesse chakra coronariano, que é o alto, diz, nessa mesma palestra de Valdo, que seria o fulcro da comunicação divina. Então é onde nós comunicamos. É aquela hora que a gente fala assim, ai meu Deus, me ajuda. Ai que sufoco, não aguento mais esse meu marido. Onde eu fui arrumar com esse homem, meu Deus? Acordei do meu pesadelo. Aí a gente reza. Não, mas ele vai melhorar. Daqui 3, 4 mil encarnações. Tenho certeza. Aí aquele troço começa a subir, a luz começa a alcançar o alto. E nós fazemos a comunicação. Ai, casei com a mãe da praga e não percebi. Mas estava anestesiado. Era tão bonita. E acordei. Meu Deus, o que é isso que eu acordei? É ela, a musa. É a musa. A musa que me conduz. Nada errado. Tudo certinho. Deus não erra. Deus não erra. Ah, mas eu casei errado. Ah, Deus não erra. É a pessoa necessária para você. É a pessoa necessária. Às vezes a gente não merece. Eu estou falando isso que minha esposa não está aqui, estão os filhos, mas eles prometeram não contar para ela. Às vezes a gente não merece casar com ela, mas é preciso. Então, se é preciso, que assim seja. Deus não erra. E eu ligo meu fulcro da comunicação divina e toco para frente. E vamos tocando. Porque é necessário iluminar-se, é necessário o crescimento, é necessário o avanço, mexer com o inconsciente, deixar de ser rolha, pegar essa antena psíquica e começar a trabalhar ela. A gente trabalha muito pouco essa luminosidade. A gente corre para lá, corre para cá, para no trânsito, briga, xinga, e nada da anteninha, nada de ligar lá para cima, só para os lados, para cima nada. Ah, mas é tão chato isso. É ali que nós começamos a mexer na intimidade, mexer no interior. Como diz o Espírito André Luiz, aí é a compreensão da vida psíquica, da visão psíquica, melhor dizendo. O que é visão psíquica? Ai, meu Deus do céu, hoje estou tão bem. Parece que um anjo está ao meu lado. Está, claro, está ligado lá em cima. Olha, eu vi em você uma pessoa tão sincera, tão amiga. Nossa, eu estou tão bem. Quando a gente fala assim, nós estamos vivendo um processo de interioridade melhor, um psiquismo melhor, e passaremos a ter uma visão melhor das coisas. E esse chakra coronário, que faz com que haja essas percepções psíquicas, se localiza nesses lobos frontais, temporais dessa região. Como citei, no capítulo 2 do Missionário da Luz, do livro de André Luiz, portanto, um livro de 1945. E ele cita nessa obra, no seu capítulo 2, que depois falando da epífise, que é onde se localiza o centro, a relação do centro com o centro coronariano, já que o epífise é a glândula da vida espiritual,
quando eu ligo essas antenas, eu estou trabalhando a epífise, eu estou trabalhando o meu centro coronariano. E essa epífise é uma glândula interessante porque ela faz o quê? Ela é uma glândula veladora do sexo. A criança utiliza essa glândula até por volta de 12 anos da puberdade, velando o sexo. Na visão científica da medicina, ela só serve para isso e para a melanina, a cor da pele. Fora isso, ela não serve para nada. Todavia, na visão espírita, aí que vem o interessante, ela é uma glândula de vida espiritual. Porque depois da puberdade, depois da função de velação do sexo, ela passa a ser cristalizada. E ela passa a ser introspectiva conosco. Ela sai da finalidade fisiológica e adquire uma finalidade transpessoal. E nós paramos e pensamos, mas espera aí, mas não foi isso que o pessoal lá do TEP ou do PET viu? A fosforescência, aplicando o elétron, o campo de antimatéria, formando aquela imagem através do tomógrafo de emissão de pósitrons. Através do bom pensamento, falar de Deus, havia aquela fosforescência, nesse ponto de luz que nós chamamos de coeficiente espiritual. Mas André Luiz, nesse livro, em 1945, já citava isso. Naquela visão em que ele estava no ambiente mediúnico e aquele colar de 1000 pétalas, aquele fulcro que saía do médium, analisado pelo seu amigo espiritual, e que ele ficava atônito olhando aquele desdobramento iluminado que saía do centro coronariano. Na verdade, é o ponto de luz, igual ao ponto de luz comentado pelo nosso cientista. Daí o estudo do PET e de André Luiz, os dois pontos de luz, demonstrando o coeficiente espiritual. Aí então, meus irmãos, quem somos? A rolha? Por que sofremos? Por que não nos entendemos? O cérebro, que apenas funciona como um decodificador do que o espírito é. A consciência esperando a nossa reforma interior para que possamos ser felizes. Como diz Albert Einstein, somos o que pensamos. Nós somos exatamente o que pensamos. Não é de chegar na rua, alguém fala assim, ai, gostei tanto do seu marido. Ai, mas olha, que homem. Tem gente que fala assim, leva para casa. Fica uma semana com ele. Porque na rua é o tal do verniz, né? Mas será que somos aquilo mesmo? Que alguém nos fala? Não. Nós somos o que pensamos. Cada um de nós aqui, e toda a humanidade, é o que pensa, é o que está dentro. A gente segura, a gente se faz, a gente não se analisa, mas a gente é o que pensa. Então, recomendo, humildade, que é melhor administrarmos bem os nossos neurônios. Que é bom a gente colocar a mente acima dos equipamentos cerebrais. É bom a gente começar a afundar nesse oceano. E começar a colocar o iceberg para fora. Começar a fazer a viagem introspectiva. A viagem interior. Demonstrando a nossa inteligência real. A nossa inteligência realmente concreta. Colocar essa visão crítica de nós mesmos. É melhor a gente começar a ver o QI, o QE e o QS. A inteligência emocional, a inteligência racional, espiritual. Esse todo que nós precisamos trabalhar. Como Divaldo Franco coloca, que o espírito, ele ilumina o coeficiente de inteligência, ele disciplina o coeficiente emocional, e ele felicita o coeficiente espiritual. Nós estamos fadados ao que aqui na vida? A ficar triste, ficar deprimido, a ficar tomando Prozac o resto da vida? O que é que há? O que é que há?
Nós estamos aqui para sermos felizes, para felicitar a nossa intimidade, para evoluir a proposta do Espírito, a atingir a perfeição. Mas o caminho, meus irmãos, é de dentro para fora. É analisando o nosso interior, analisando a estrutura que somos, para atingir a tão fadada felicidade. E nós queremos e podemos ser felizes. Ninguém aqui nasceu para ficar triste, nem quando o time perde. Nós temos que ser felizes. Mas para sermos felizes e nos livrarmos de tal ordem, das doenças mentais, desse desequilíbrio que se nos apresenta, dessas depressões famigeradas, que a gente assume a depressão assim como se fosse, agora eu estou deprimido. Eu estou deprimido. Eu sofro de depressão. Como se fosse lindo isso. Mas que coisa. O que é isso? Todo mundo é deprimido agora, não tem mais ninguém são, todo mundo deprimido. Qualquer coisinha, estamos deprimidos. A depressão está tomando conta. Dos cofres dos donos de multinacionais do remédio. E nós acompanhando. Desculpe falar assim, mas é verdade. Nós não podemos ser mais tão ingênuos. Não podemos ser ingênuos. A tristeza, a melancolia era depressão antigamente. A tristeza, a melancolia, nada mais é do que o oceano, do que esse inconsciente que consiste em nos bater todo dia, sem que nós tenhamos a inteligência de observar e sair dele, nos livrarmos dele, trabalhar por ele. Eu preciso tanto que você me fale alguma coisa de bom para que eu possa melhorar. Fale você para você mesmo. Você tem capacidade. Você é um ser espiritual, princípio inteligente do universo. Onde você usa a sua inteligência? Analise-se. Nós nascemos para a felicidade. Porém, a felicidade está de acordo com a nossa maneira de enxergar a realidade, de enxergar a vida. De que forma nós vamos enxergar a vida? Como está? Aceitando esse mundinho pequeno que nos dão, dizendo que isso é certo, sei que eu posso analisar. Onde está a minha inteligência? Onde está a minha emoção? Onde está meu espírito? Eu preciso mudar. Eu preciso sair das amarras que eu me encontro. Eu preciso analisar exatamente a minha realidade. O que é ser feliz? Se perguntarmos para um paralítico, é caminhar. Se perguntarmos para um cego, é enxergar. Se perguntarmos para um fazendeiro do Mato Grosso, é ter mais fazenda. Quem tem 4 carros quer ter o 5º. Quem não tem cabelo quer ter cabelo. É só perguntar. A gente responde. O que é ser feliz? Mas eu não. Compreendo a minha realidade. Eu sou feliz. Felicidade é compreender a realidade em que eu me encontro. Neste presente momento de Deus. O Pai da vida me ofertou esta situação. Quantas vezes vemos criaturas que moram pau a pique? Aquelas casebres, aquele sofrimento. Sorriso. Sorriso nos lábios. E a gente olha, mas como é que pode sorrir? E vemos pessoas abastadas, infelizes. Pessoas cultas, professores, doutores, infelizes. Felicidade, meus irmãos, é compreender a nossa realidade. O momento em que eu estou vivendo. Mesmo que o momento seja difícil. Não acho o amor da minha vida. Vai achar. Nessa ou nas próximas encarnações. Mas vai achar. Não se preocupe. Os amores não nos abandonam. Estão por aí. Então, compreender a realidade em que nós nos encontramos. Verificar que aquilo que nos acontece é para acontecer. Se nós não forçamos. Se eu sair daqui a 60 por hora, é claro que aí isso é suicídio. Não, hein? A vida está assim, não deu certo de novo. Praga! Não, calma. Vamos compreender. Por que será que não deu certo? Qual a realidade que eu vivo? Deixa eu compreender isso aí, deixa eu analisar melhor. Com calma.
Sabe o que eu estou fazendo? Deixando a rolha de lado e afundando no oceano, no meu inconsciente, buscando, trabalhando, até que eu consiga modificar. Então, meus irmãos, para encerrarmos, é importante analisar a nossa estrutura. A estrutura do ser. Analisar a nossa condição estrutural. E não a máscara. E não a fantasia. Eu, doutor Alain, médico, moro em Pato Branco, como ele disse. Não. Eu, não ela. Estou Alain. Estou médico. Estou pai dessa menina. Estou amigo dele. Estou marido. Estou. Mas eu sou um espírito. Eu sou um ser espiritual. Que neste momento, sem erro de Deus, estou aqui. Aonde Deus me plantou. Para ser feliz. Como diz Robert Schiller. Seja feliz onde Deus te plantou. É aí que eu estou. Não é lá. Aí a gente fica olhando, eu queria ser aquilo lá. Aí passa a encarnação inteira querendo ser aquilo, não é aquilo nem aquilo aqui. Nem lá nem cá. E ficamos deprimidos. Triste. Minha vida está uma coisa com K. Com K, porque tem um K maiúsculo, né? Uma coisa enorme. O que há? Analisar isso aí, esse momento importante. Princípio inteligente do universo. Não falou que é princípio inteligente da Terra. É um PIU. Princípio inteligente do universo, não é um Pitbull. Princípio inteligente do universo, da Terra. Nós estamos aqui, meus irmãos. É agora, é a hora. É o momento. Mas ninguém me entende, mas eu me entendo. Ninguém me aceita, mas eu me aceito. Ninguém gosta de mim, mas eu gosto. Eu me amo, eu me adoro. Não, tá bom. Mas ninguém gosta de mim, mas eu adoro-me. Olha no espelho, esse cara mais lindo, gente. Vamos tocar a vida para frente. Para que a gente possa realmente sair dessas amarras, desse oceano que a gente não conhece. Trilhões de células. 70 a 100 trilhões de células tem esse corpinho. E qualquer outro. Sob o comando do Espírito. Olha que barbaridade. Se eu penso mal, eu movimento esse componente celular. Se eu penso bem, eu também movimento esse componente celular. Ponto de luz ou ponto de escuridão. Ponto de Deus ou ponto de obsessores. Loucura com lesão ou sem lesão. Mas a maioria é sem lesão, porque eu não trabalho este espírito. Vou para a ginástica, e arrumo ali, e arrumo aqui, e puxa as rugas para lá. E... Corpão, maravilha. E o resto? E o espiritão? Cadê o espiritão? Ninguém faz plástica no espírito. Ninguém faz plástica no espírito. Ninguém vai fazer uma ginástica com o espírito. Mas leva o espírito para fazer malhação também. Seja bom, meu filho, seja bom. Vai, seja bom, seja bom. Seja melhor. Mas o corpinho está nos triques. Maravilha. E o resto? Trilhões de células. E a gente não respeita as células. Porque Deus nos deu essa vida. A corrente sanguínea sendo afetada pela minha ira, pela minha raiva, pelo meu ódio. Não pensem que não acontece nada. Nós adoecemos, sim, pelo nosso psiquismo. Nós nos deprimimos, sim, pelo psiquismo. Nós enlouquecemos pelo psiquismo. A gente não respeita, na realidade, esse ser estrutural que é o nosso espírito. E essas componentes orgânicas que eu tenho para caminhar a evolução do meu espírito aqui na Terra. Respeitar-se, auto-amar-se. Respeite o outro, mas respeito-me. Amemo-nos, mas ame primeiro. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, disse Jesus. Aonde está o nosso amor por nós mesmos? O nosso respeito? Quando eu penso mal de alguém, imediatamente as minhas células são atingidas. Intoxicação fluídica. O fulcro de comunicação divina está uma loucura. Nós nos enfermamos. Como disse Hipócrates, o pai da medicina,
bem antes de Cristo, 350, em torno disto. Não há enfermidades, há enfermos. Ele citou. Realmente não há enfermidade. É nós que não trabalhamos o grande oceano, esse inconsciente. Então, meus irmãos, é necessário compreender o cérebro e a consciência. O cérebro como decodificador do espírito, do pensamento, da essência. Trabalhar esta consciência. Ir aos porões da inconsciência. Viajar por oceano. E ver quem somos e o que queremos da vida. A estrutura que temos. Por que eu me enraiveço? Por que eu penso isso? Trabalhar os porquês da nossa intimidade. Para buscar os caminhos do aperfeiçoamento. Através do conhecimento. Da fé raciocinada. O momento é chegado. Abracemo-nos. E abracemos a causa de nós mesmos. Não há tempo a perder mais. Somos dotados de inteligência, sim. Somos dotados de emoção, sim, mais suprimida que não. Somos dotados de condição essencial de espírito. Nos falta raciocinar um pouquinho mais a nossa fé. Para entrar nesse campo íntimo. Fazer o autodescobrimento. Fazer a viagem interior. Gostamos de viajar para fora. E nunca pensamos em viajar para dentro. É chegado o momento, meus irmãos. Não podemos postergar mais. Que nesta manhã, nós possamos, ao sair daqui, introjetando Jesus em nossa intimidade. Fazendo com que as radiações luminosas permaneçam no nosso cérebro, na região do lobo pré-frontal. Que possamos iniciar um caminho onde nós possamos utilizar este fulcro de comunicações divinas com maior persistência. Que nesta manhã, ao sairmos daqui, levemos Jesus em nosso coração. Levemos Jesus ao nosso lar. E falemos de nós para nós mesmos ao entrar no grande ambiente iluminativo da terra, o grande templo da terra, que é o lar. E dizemos lá, meu Pai, Pai da vida, estaremos hoje fazendo a mudança. Iremos iniciar a viagem ao oceano, mergulhando no inconsciente, para fazer com que o ser que sou possa estar mais consciente amanhã. Desta forma, eu estarei equilibrando-me intimamente e fluindo no meu cérebro o amor a mim e aos meus irmãos da terra. Que Jesus abençoe a todos. E a nossa gratidão pelo carinho que vocês tiveram ao nos ouvir.